Você já sentiu alguma vez que tem uma área da sua vida que parece que você fica derrapando nela? Que às vezes você fica até confusa, fala assim, Jesus já conquistou tudo na cruz, por que essa área aqui parece que ainda o diabo mantém um certo controle da minha vida? Honestamente, quem já pensou isso aí? Vai, fala a verdade aí. Você nunca parou para pensar, é que você nunca parou para pensar mesmo. Porque a maioria tem questões que às vezes... E questões que uma vez eu já preguei sobre isso, que parece que tem uma área que a gente vai, puf, depois cai de novo. Vai, agora vai, e cai de novo. O que acontece? Muitas vezes nós não temos entendimento do mundo espiritual. Nós entendemos como aquelas histórias, quem é do meu tempo, né? É engraçado, hoje eu fico vendo as histórias que contam para criança. Vocês já perceberam que as crianças de hoje, você não pode falar da bruxa, você não pode falar do lobo mau, todo mundo é bonzinho nas histórias de hoje? Eu sou do tempo raiz, entendeu? A bruxa queria matar mesmo a princesa e tentou matar. Hoje a gente não pode falar isso, que as crianças morrem de medo, não dormem à noite. Eu dormia muito bem à noite, escutando as histórias. A gente era bem mais raiz antigamente, né? Talvez seja por isso que a gente enfrenta melhor os desafios hoje. Mas nessas histórias, né, da Cinderela, da Branca de Neve, a gente carrega isso, porque qual que é o fim sempre? Vamos lá, pô, Delma, só eu e você, aqui não é possível que você nunca escutou a Branca de Neve. E serão felizes para sempre. E nós entendemos que o momento em que a gente aceita Jesus, é como se a gente entrasse nesse palácio do rei e vivemos felizes para sempre. Eu tenho uma notícia para você, assim, que talvez você não goste muito de ouvir, mas é verdade, fazer o quê? O felizes para sempre vai ser quando você morrer. Ou Jesus voltar. O pessoal não gosta de falar de morrer, fala só quando Jesus voltar, né? Mas a maioria de nós vai morrer antes de Jesus voltar. Então, sinto muito, irmão. Hoje nós vamos para a história da Cinderela raiz, tá? Com bruxa má, com tudo assim. Hoje, vamos parar com essa coisa de muita delicadeza em tudo. Porque nós temos que saber que vivemos no mundo real, e o mundo espiritual, ele é real. Os anjos do Senhor, o sacrifício de Cristo, eles são reais. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Por que os anjos têm que acampar a seu redor? Porque existem demônios querendo te destruir. Sim. Existe uma guerra espiritual travada. O diabo te odeia. Mas eu não fiz nada para ele. Espero que você tenha feito. Se não fez, o problema é maior ainda, né? Tem que fazer alguma coisa contra ele, né? Mas, mesmo que você não tenha feito nada contra ele, você é amado de Deus. E por isso ele te odeia. Porque um Deus todo-poderoso te criou como um propósito lindo. Quando eu orava agora sobre a Catarina e trazia essa palavra, Deus, ele traz cada criança que nasce, ela carrega em si o amor de Deus, ela carrega em si um propósito sobre a sua vida, ela carrega em si algo eterno, uma semelhança do Senhor. E o diabo odeia porque ele sabe que cada pessoa que ele leva a viver como um animal, a cada pessoa que ele leva a viver em loucuras, a cada pessoa que ele afasta de Deus, fere o coração de Deus. Você está conseguindo me entender? Está conseguindo fazer sentido o que eu estou falando para você? Hoje eu estou falando coisas profundas. E hoje, amados, eu não vou ficar andando aqui de salto alto, pisando em ovos. Hoje, a minha intenção é trazer para você uma convicção de como você vai entrar no mundo espiritual como um guerreiro,
E não como um bebê, como uma criança. Você vai entrar no mundo espiritual com a autoridade dada por Deus. Como você vai entrar no mundo espiritual para que você saiba requerer, através do sacrifício de Cristo, a libertação dessas áreas que o diabo ainda mantém presas na sua vida. Silêncio. Silêncio é bom. Isso diz que você está ouvindo e preparando no teu coração. Tem uma passagem da palavra de Deus em Mateus 11, o 12 até o 14, que diz assim, coloca ali para mim. E essa palavra, ela é reveladora, e eu quero começar a partir dela. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, ou em outras versões pela força, em outras versões pela violência. E os que se esforçam se apoderarão dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Guarda isso. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Vamos entender aqui. Aqui Jesus está ensinando algo num nível de profundidade muito grande. O que aconteceu a partir de João Batista, que declarava, que veio nesse mundo começando a declarar, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E ele estava declarando a vinda de Jesus. E aqui Jesus fala que até João Batista, a lei e os profetas era de um jeito. A partir de João Batista, começou a se travar uma grande guerra aqui na terra. Aí você fala, agora que eu não entendi nada. Eu pensei que a partir de Jesus que a guerra tinha terminado. Não, irmão, nós ficamos com a melhor parte. Nós estamos com a parte de conquistar este mundo, os valores desse mundo. E mundo se refere a estruturas, não se refere à terra em si, mas a estruturas mentais, estruturas de pensamento, estruturas políticas, estruturas malignas. A igreja veio a partir de Jesus, para conquistar isso para o reino de Deus. Uau! Quando ele fala das leis dos profetas, e depois ele cita que João Batista era o Elias que havia de vir, ele não está falando de uma reencarnação. Ele está falando daquele espírito que estava sobre Elias, o espírito profético, o espírito que combatia estruturas contra Jezabel, que combatia estruturas, mas com autoridade e poder. Esse espírito que vinha para confrontar a estrutura estava sobre Elias, sobre João Batista. Era disso que estava falando. O que aqui fala, e que se você vai conhecendo a palavra de Deus, você sabe que a lei e os profetas, todas elas profetizavam sobre o dia de Cristo nessa terra. E muitos profetizaram também sobre o final dos tempos, sobre a segunda vinda de Cristo. Aquele tempo da lei dos profetas era uma declaração do que estava por vir, o que estava por vir, o que estava por vir, o tempo dessa conquista, o tempo desse reino. Tanto que todas as pessoas entendiam que essa guerra de um novo reino se travaria no mundo natural. Eles achavam que esse rei que Jesus seria como um rei Davi. E que uma guerra seria travada no mundo natural. E que o governo estabelecido seria um governo natural. Que seria o governo de Cristo só na terra. Só que o que a lei e os profetas estavam profetizando era o reino de Deus. Era um reino espiritual.
tomando a terra, mudando as estruturas diabólicas, mentirosas dessa terra, de impureza. Essas estruturas que são contra Deus, essas estruturas que confrontam as coisas de Deus. E a partir de João Batista, a guerra espiritual começou a ser travada de uma forma intensa. O inferno foi movimentado para que essa guerra fosse travada. E o que acontece no dia da crucificação de Cristo? Irmão, essa palavra aqui, talvez você tenha que ouvir várias vezes, para você assimilar o que eu estou falando. Vamos ver o que aconteceu no dia da crucificação? Olha ali, mostrando claramente que algo acontecia nessa terra, mas no mundo espiritual estava acontecendo uma guerra tremenda. Em Mateus 27, a partir do 45, eu vou ler com vocês aqui. Desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona, que é 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. De meio-dia às 3 da tarde, Jesus naquela cruz, aconteceu como um eclipse. Na verdade, a terra foi tomada pelo reino das trevas, naquele momento. Aquele momento, Jesus carregava sobre ele a iniquidade, o pecado, a maldade de toda a humanidade, que já havia existido e que viria a existir. Naquele momento, toda e qualquer presença de Deus foi retirada da terra, retirado de onde Jesus estava, porque ele precisaria carregar essa maldade sobre ele, para que eu e você hoje pudéssemos ser libertos disso. Ele carregou naquele momento aqueles pecados que você tem vergonha até de lembrar. Ele carregou naquele momento o pecado das pessoas mais malignas que você pode conhecer. Ele carregou naquele momento. Sobre ele foi lançado toda a culpa da humanidade. Aquele ser santo, sem pecado, de repente, naquele momento, ele tomou para si toda a dor, ele tomou para si todo argumento maligno que nos prendia. Ele tomou sobre si para que o momento em que ele expirasse, depois de todo o sangue derramado, aquele sangue funcionaria como um pagamento pelo meu pecado e pelo seu. Trevas sobre a terra. Nesse momento, e por volta da hora nona, quer dizer, quando estava chegando no fim, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a presença de Deus tinha saído daquele lugar naquele momento. E somente trevas e demônios estavam ali. Você pode imaginar isso? Alguns que estavam ali ouvindo diziam: ele chama por Elias, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocando em uma ponta no caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Naquele momento, amado, o preço foi pago. Aquele momento,
as trevas se dissiparam. Naquele momento, houve um clamor de Jesus, mas houve um brado do céu. Naquele momento, diz a palavra, eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam ressuscitaram. O poder do que aconteceu naquele momento, no momento da guerra espiritual. Imagina trevas, no último suspiro, o exército celestial invade aquele lugar. E a terra começa a tremer. Esse véu que foi rasgado de alto a baixo, para você que não conhece, eu quero que você entenda o significado e o poder e o milagre que aconteceu naquele momento. Naquele momento, amado, esse véu, ele era... Agora eu não me lembro a altura, se eram 3 metros, alguma coisa. Quem lembrar a altura disso, me fala aí rapidamente. Mas era uma altura que homem nenhum alcançaria. Assim, sem uma escada, sem um lugar, né, sem alguma coisa devida. Esse véu, ele era feito de várias camadas. E ele tinha filetes de ouro. Mão humana não rasgaria esse véu. Que mão que rasgou esse véu? Ai, mas foi o dentro do templo, então deve ter sido o diabo. Não. É porque esse véu significava a separação do lugar onde tinha a arca, os arcanjos. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu separava e falava da separação, que homem nenhum podia chegar à presença de Deus. E no momento que esse véu se rasga, é uma declaração no céu, que pelo preço pago, o nosso pecado coberto pelo precioso sangue de Jesus, nós poderíamos ter acesso à presença do Pai. Você acha que a guerra terminou aí? Estava só começando. E aí, você vai vendo o poder da cruz do Calvário, para que a gente possa viver essa guerra. Sexta-feira eu estou fazendo uma oração sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus, porque nós estamos em guerra, porque nós estamos requerendo o poder desse sangue para vencer as hostes malignas que nos aprisionam. É muito interessante, eu peguei aqui um monte de versículo, do Novo Testamento, que declara, cada vez que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, eles mostram e declaram que a nossa vida nessa terra é uma guerra constante contra o inferno. O inferno, ele não desistiu de te levar para o inferno. Ele não desistiu de amarrar a tua vida. Ele não desistiu de fazer você sair do posicionamento que Deus quer te dar, da autoridade. E ele vai usar tudo que ele puder, todas as armas que ele tem, para te aprisionar. 18 metros? Você achou aí, Tony? Uau, 18 metros. Que tinha o véu. Eu não estava com essa referência. Gente, na cruz do Calvário, Jesus, através do seu sangue, ele quebrou o poder dos argumentos malignos. Porém, nós temos que tomar posse disso, nós temos que nos revestir, nós temos que entender que o inferno vai lutar contra nós todo o tempo, nos induzindo, nos seduzindo a abrir argumentos para que ele possa continuar agindo na nossa vida.
No momento que você recebe Jesus na tua vida, você recebe o primeiro poder, que é o poder da salvação da tua alma. Você recebeu a Cristo, você declara que Ele é teu Salvador. Você é salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Em falar nisso, nós teremos um batismo em março. E você que recebeu Jesus e não é batizado, esse argumento tem que ser quebrado no mundo espiritual e você tem que descer as águas do batismo. Mas durante toda a nossa caminhada, existem algumas áreas que às vezes nós damos legalidade para o inferno agir. Hoje Marina falava sobre essa semente, né? A semente que a gente planta, colhe. E muitas das vezes o inferno nos seduz a semente da infidelidade nos dízimos, nas ofertas, nos nossos compromissos. Às vezes o inferno nos seduz a falta de generosidade. Ele nos seduz a agir de uma forma, tenta entender isso. Ele nos seduz a agir de uma forma, porque aquela ação vai trazer uma legalidade para ele amarrar a nossa vida naquela área. Nos seduz algumas pessoas a pornografia. E aí você abre uma brecha para um espírito maligno que se chama pombagira. E ela domina toda a tua área sentimental. E te amarra ali. E aí traz problemas sexuais no casamento, traz problemas de traição, traz problemas de uma série de coisas. O inferno ele quer te seduzir a fazer algo que você vai ficar preso a ele. Enquanto Jesus te oferece um sacrifício já pago, para que você se colocando debaixo disso, em obediência a Cristo. Porque não adianta você falar assim, Senhor, aplica teu sangue sobre a minha vida, mas você continua pecando. Não adianta nada, viu, gente? É como se tivesse com o pé em dois barcos diferentes. Você vai estarrachar dentro do rio. Não vai dar certo. Essa guerra, ela é constante na nossa vida. Constante. E nós temos que tomar determinadas atitudes. Eu não estou enxergando direito, gente, mas está me incomodando e eu não vou conseguir pregar. Então, diáconos, eu estou vendo um grupo de pessoas lá fora, eu não consigo enxergar quem é e por que é. Se não for por algum motivo muito importante, o cofre tem que estar fechado, só quem está trabalhando lá fora, por favor. A não ser que seja algum motivo de passar mal, alguma coisa assim. Desculpa, irmão, mas eu não consigo, eu estou enxergando ali e vai me incomodando isso. É que nem pessoa que vai para a faculdade, paga a faculdade e mata a aula. Irmãos, desculpa, mas isso é ser burro. Então, não pague faculdade, né? Você economiza, pelo menos. Então, voltando. Acordou cedo, veio para a igreja, não ouve a palavra? Tem sentido. Eu quero que você tenha noção dessa guerra espiritual. Depois a gente tem uma série de versículos que a gente vai vendo que no Novo Testamento ele fala o tempo inteiro que nós estamos em combate. João 16:33 fala, eu vos preveni sobre os acontecimentos para que em mim tenhais paz. Olha, eu te preveni que o negócio ia ser guerra. No mundo tereis aflições, vai ser guerra, cara. Eu já te preveni sobre isso. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé, eu venci o mundo. Quando a gente fala de vencer, a gente fala que houve uma guerra. Ok? Houve algum combate, houve alguma coisa assim. Em 2 Coríntios 10, versículo 3 até o 5 diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar,
fala sobre guerrear, sobre batalha, sobre guerra. Então, aqui, Paulo está falando, nós temos uma guerra, pois as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. E nesse tempo, nós vamos entrar num jejum de 40 dias, com armas espirituais, para derrubar as armas do inimigo contra a nossa vida e a nossa família. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obediência, sangue, vitória. Em Efésios 6 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis permanecer firme contra as ciladas do inferno. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes deste mundo, destas trevas. Príncipes deste mundo, nós não estamos falando governantes de países. Príncipes deste mundo, nós estamos falando de potestades espirituais que governam culturas. Nós estamos falando de demônios que governam culturas. Mas isso é um estudo bem longo que outro dia eu dou para vocês, tá bom? Príncipes deste mundo, do mundo das trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Falando de novo sobre guerra espiritual. Vivemos uma guerra espiritual. E é interessante que aqui fala que a armadura de Deus vai nos manter longe das ciladas. O que são as ciladas? São essas seduções que eu falo para você. O diabo lança pensamentos, o diabo lança acusações, o diabo tenta te seduzir, o homem casado, a mulher casado, a adulterar com argumentos como assim, ai, você é tão infeliz, você merece ser feliz, pode mandar esse demônio calar a boca. Ai, mas eu não mereço ser feliz? Não, de verdade você não merece nada, porque você é um pecador, porque você merecia o castigo eterno, mas pela misericórdia de Deus, Deus quer te fazer feliz, mas do jeito certo. Vamos parar de achar que a gente merece alguma coisa, irmão? Um dia eu vou te ensinar melhor sobre graça. A graça significa, você não merece nada, mas Deus quer te dar mesmo assim. Essa é a beleza de Deus. 2 Timóteo 4:7 diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo falando aqui, filho, até o último dia, foi guerra. Foi guerra. E assim vai. Eu vou parar aqui, porque senão não vai dar tempo desse tempo precioso que Deus tem dado para a gente. Quer dar para nós aqui hoje. Sabe, queridos, nós temos que ser tomados de uma santa indignação. Porque às vezes nós estamos conformados com as amarras que têm nos prendido. E a gente fala assim, é assim mesmo. A vida é assim. Deus falou que no mundo tereis aflições, e é verdade, teremos aflições. Mas Ele também fala, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo significa, não desanime. Continua firme, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Tenha bom ânimo significa, não fica encostado, conformado com as dores, conformado com as amarras. Existem lutas que nós passamos que Deus está forjando o nosso caráter. Ele está forjando em nós alguém melhor. A mesma luta que nós passamos em algumas áreas, o diabo vai tentar usar isso para te parar, enquanto Deus está usando isso para te fazer melhor. Mas aí nós vamos escolher
Se nós permitirmos que Deus nos use para fazer melhor, nós vamos levantar e continuar guerreando. Nós vamos lá, o que eu tenho que melhorar, eu vou tomar posicionamento, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou declarar aquilo que Deus tem para mim e vou louvar no meio da minha luta. Se eu aceito o que o diabo quer, eu vou... tá bom, do jeito que tá. É assim mesmo. Não adianta orar. Pronto. O diabo já te neutralizou. Ele já conseguiu o que ele queria. Ele colocou você na neutralidade. E você já é um soldado. Sabe prisioneiros de guerra? Tem muitos soldados que vão para o céu, que são do reino de Deus, mas passam nessa vida como prisioneiros de guerra, neutralizados pelo inferno. Hoje eu estou chamando os soldados que querem sair do aprisionamento, que querem se levantar, que querem continuar o bom combate, como Paulo fala, que querem se posicionar, e aquilo que o diabo está retendo, você quer tomar de volta. Você quer romper barreiras. Você quer derrubar cadeias. Você quer tomar posicionamento sobre você, sobre sua casa, sobre pessoas que você ama. E para isso eu estou chamando aqueles que querem sair desse aprisionamento. E querem liberar os seus filhos desse aprisionamento. Filhos naturais e espirituais. Através de um jejum de 40 dias. Deus colocou isso no meu coração, irmãos. Porque grandes coisas Deus vai fazer. Deus colocou isso no meu coração enquanto eu orava, esse tempo de separação. Tanto lá e depois quando eu voltei, nos meus tempos de oração aqui essa semana. E foi impressionante. Hoje eu tirei uma dúvida aqui. Quem estava aqui na sexta-feira? A presença de Deus estava nesse lugar. Era poderoso. E enquanto eu pregava na sexta-feira, eu via, sabe quando a nossa máquina de fumaça solta fumaça e não deveria soltar? E que fica toda uma nuvem assim? Eu pregava e eu via essa nuvem na igreja. Aí eu fiquei assim, será que a máquina de fumaça escapou ou foi para Deus? Aí eu fui tirar a limpo com quem estava ali. Falei, vocês ligaram a máquina de fumaça? Ela escapou algum momento? E a palavra foi não. Havia uma nuvem da glória de Deus sexta-feira nesse lugar. Enquanto nós orávamos, algo estava acontecendo, porque tinha gente se posicionando aqui em oração. E eu creio que esses 40 dias, são 40 dias que a nuvem do Senhor vai repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Só que nós vamos entrar numa guerra como nunca antes. Existe esse papel lá atrás. Eu acho que já podia distribuir, né? Para quem não pegou. Quem veio na sexta já tem. Então não precisa. Você que não pegou e quer, pega esse papel aqui que tem toda a explicação para você. Do que vai acontecer. E Deus começou a me falar sobre 40 dias. E aí, por que 40 dias, pastor? Porque eu tentei negociar com Deus, sabia? Na minha oração, eu tentei negociar. Eu falei, Senhor, 40 dias é muito tempo. Jejum, busca, oração, 40 dias. Vamos fazer 21 é legal. E ele, 40. Então, vamos fazer 40, pulando sábado e domingo. 40 seguido. Eu tentei negociar para vocês, tá, gente? E para mim também, mas não deu certo, é 40. Então, Deus falou, é 40, acabou. Isso é fini, exatamente. Começa amanhã 40 dias de jejum. Esses 40 dias de jejum, como vai ser? Esses 40 dias de jejum, você vai ver a forma que você pode jejuar. Eu não sei se alguém aqui já tem o corpo tão treinado para um jejum, que consegue fazer 40 dias como Jesus, que não come nada. Mas não faça isso se você nunca fez um jejum completo, porque você não vai suportar. Faça um jejum que você realmente sinta a tua carne pedindo por algo, mas que não te faça parar no hospital, ok, irmãos?
Então, por exemplo, você que não está acostumado a nada, tira doce e suco. Garanto que teu corpo não vai precisar de hospital, mas a tua carne vai chiar. Bastante. Suco, refrigerante, tirei, doce. Quem aqui sente falta de um docinho aí? Eu sinto bastante. Ou alguma coisa que você sinta falta. Mas tem que ser alguma coisa, irmão. Mais do que você já fez outras vezes. Aqui, povo. Aqui, povo, comigo. E esse tempo, nós vamos ler também, do livro de Atos até Apocalipse. Nós vamos ler todo o Novo Testamento, exceto os evangelhos. Por quê? Os evangelhos, a gente já fez uma leitura ano passado. E para caber nesses 40 dias, sem arrancar teu couro, então eu pus esse que vai dar uns 4 capítulos por dia para você ler, mas é para ler, porque faz parte do propósito. Porque nós somos libertados pelo poder do sangue, pela obediência, pela palavra. Então nós precisamos da palavra nos alimentando. Por que 40 dias, gente? 40 dias é um número significativo na palavra de Deus. Nós vemos 40 dias do dilúvio. No dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Sabe o que significou? 40 dias, ele significa o fim de um ciclo e começo de outro. O número 40, por exemplo, 40 anos fala de uma geração. De geração em geração. Então, 40 anos fala de o início de uma nova geração. Então, é como se você fechasse uma porta e abrisse outra. 40 dias tem esse significado. No dilúvio, 40 dias significou o apagar e riscar o pecado de gerações da terra. E uma família nascer com uma promessa e com uma bênção geracional. Nós vamos falar de bênçãos geracionais e acabar com maldições. Leia esse papel depois com calma na sua casa, que eu não tenho tempo agora para isso. 40 dias de Moisés. Moisés tinha subido no monte, recebido a palavra de Deus. Quando desceu, o povo tinha pecado, o povo não tinha mais esperado, tinha feito idolatria, tinha se prostituído. E aí Moisés é levado de novo. E tem toda uma questão ali. Esse tempo desses 40 dias de Moisés fala de cura da traição do povo. Fala de Moisés se reestabelecer novamente como líder. Esse tempo fala de perdão de pecados e da segunda chance que Deus deu para aquele povo. Depois a gente tem os 40 dias de Elias. Nos 40 dias de Elias, eu queria que você pusesse a sua Bíblia em 1 Reis. Acha aí para mim, que agora eu não estou enxergando aqui. 19:8. 1 Reis 19:8. E deixa esse versículo aí que a gente já vai ver. Elias, depois de ter matado os profetas, de ter visto fogo do céu cair, de ter caído chuva depois de uma estiagem, de ter visto sinais grandes de Deus, Elias temeu pela sua vida e fugiu e se escondeu. E esses 40 dias fala de reestabelecer chamado, reestabelecer o posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus. Depois tem os 40 dias do jejum de Jesus no deserto. Aquele jejum que Jesus passou no deserto. Esses 40 dias de Jesus, ele fala sobre fortalecer o relacionamento com Deus, dependência e fé, e principalmente a preparação para andar e agir no sobrenatural. Depois desses 40 dias, muitos de vocês vão começar a ver milagres através da oração de vocês, milagres tremendos que vocês nunca viram antes. E o último, que é os 40 dias que Jesus andou na terra, entre a morte e a ascensão.
Jesus passou 40 dias andando na terra, desde o dia da sua crucificação até o dia que ele foi elevado aos céus diante dos olhos dos seus discípulos. E esses 40 dias, ele tem o significado de conhecer e viver a cruz e um restabelecimento da paternidade de Deus. Jesus, nesse tempo que ele ficou na terra, ele fez o povo perceber: vocês agora são filhos de Deus, vocês são parte desse reino. E aí é muito grande toda a pregação para eu poder falar sobre isso. E tudo isso vai significar para vocês esses 40 dias. E no meu tempo de oração, irmãos, eu sou carne também, sabe? Eu também tenho algumas dificuldades, como muitos de vocês. E honestamente, eu cheguei para o Senhor e ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor sabe que esse jejum que eu estou me propondo a fazer contigo, a minha carne, ela vai querer fraquejar no meio do caminho. E eu preciso de uma força sobrenatural do Senhor. E naquele momento, eu sentia como o óleo do Senhor descendo, e Deus começou a me falar sobre essa passagem de 1 Reis 9, 19, o 8. Levantou-se, pois. Põe no 7, então, para mim. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Nós estamos a caminho de Horebe, o monte de Deus, onde Deus vai nos visitar, onde o Senhor vai fazer coisas que nunca fez na nossa vida. E Deus falou: faz um ato profético de oração, de água e pão. Naquele dia, o anjo do Senhor, queria que o louvor já subisse, porque nós já vamos começar a ministrar. Naquele dia, o anjo do Senhor veio para Elias, quando ele estava temeroso. Elias, naquele momento, ele estava com medo pela sua vida. Ele estava cansado de toda a guerra, e talvez seja assim que muitos aqui estão. E naquele momento, ele estava até dormindo, e quando ele olha, o anjo do Senhor chega com pão e água, e acorda ele. E aqui, esse pão e essa água que você vai comer agora, obviamente, eu que estou servindo para você, mas é um ato profético, de você lembrar cada dia desses 40 dias: Senhor, eu estou fortalecida em Ti.